mas diz assim: entrega ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Outras versões falam assim, né? Confia ou consagra ao Senhor as tuas obras, ou aquilo que você for fazer, né? E os teus caminhos serão estabelecidos, ou você será bem-sucedido. São várias, mas tá dentro daquilo, ou seja, tudo a qual nós formos fazer, primeiramente apresente ao Senhor. Sabe, qualquer coisa, lembre-se sempre disso. Amém? Apresenta primeiro a Ele. Amém? Então, eu queria orar aqui com vocês rapidinho, apresentar esse tempo ao Senhor. Amém? Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te render graças, Senhor, te agradecer por este tempo, por esta oportunidade de poder ser assim como o Vinícius, Senhor, ser um canal do Senhor para a tua igreja, ser um instrumento, Senhor, para os meus irmãos e irmãs. Senhor, e que o Senhor nos conceda graça, Espírito Santo. Coloque uma palavra nos nossos lábios. Nos ajuda a conduzir esse tempo. Abra o entendimento e o coração dos nossos irmãos para que essa tua boa palavra, Senhor, caia num terreno próprio, caia num terreno bom, caia num coração como uma boa terra, Senhor, para que germine, para que cresça e frutifique, para a tua honra e para a tua glória. Amém? Então vamos lá, povo e pova, né? Agora sim, pode abrir aí Marcos 5, 27 e 28. Marcos, capítulo 5, verso 27 e 28. Acharam aí? Nós passamos, né? Amém? Muitos aí já até decorou, glória a Deus, lembra, né? Isso é bom. Lembra, né? Então diz assim, isso aqui é a passagem lá da mulher que sofria com hemorragia, né? Do fluxo de sangue há 12 anos, né? E aí diz assim o verso 27. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe o manto. 28, porque dizia, se tão somente tocar-lhe as vestes, ficarei curada. Né? E aqui, ó, quer ver aqui e tal, no 26, né? Agora eu volto no 26, só uma observação, fala aqui que ela tinha sofrido bastante nas mãos do médico e despendido, né? Ou seja, gasto tudo quanto possuía para conseguir a cura dessa enfermidade. Então, nós percebemos aqui, talvez, às vezes, não aconteceu na nossa vida, acontece em outros lugares. Né? A gente procurou, primeiramente, a solução na nossa capacidade, no nosso braço, no nosso bolso. Aqui não acontece, não, acho que nunca aconteceu, né? Né? Então, é muito interessante isso. Né? Quando colocamos, né, a nossa capacidade ou outras coisas em quem realmente que deveríamos buscar. Filipenses 4, capítulo 6, diz assim, não andeis ansiosos, mas antes apresentei tudo em oração e súplicas a Deus, já agradecendo. Essa é uma questão que justamente mostra quando você inverte isso. Primeiro, apresenta a Deus, consagra a Deus, coloca diante dele, apresenta em súplicas e orações a sua dificuldade, a sua necessidade, a sua luta, porque aí você não vai andar ansioso. Quando você anda ansioso, você cega. Você não vê. É a visão de túnel, né, que fala. Se fica tão desesperado, parece que tudo fica embaçado. As pessoas estão do seu lado te alertando, tentando te ajudar, mas você não enxerga, porque aquilo, seu coração está aflito. O seu coração está desesperado, está inquieto. A ansiedade produz isso. Você fica nervosinho. Já viu nervosinho, nervosinha? Está ansioso?
Ah, você não sabe o que eu estou falando, né? Tem pessoa que é assim, ansiosa, você fala, meu irmão, que não é com você, que não é você, né? As contas, você vai pagar as minhas contas? Nossa, né? Naquelas educação. Já viu pessoa ansiosa? Mexendo a perna, né? Com tique nervoso, piscando o olho, tal, não para inquieto, né? Fica mexendo na cadeira, né? A cabeça tá lá, né? Sabe? Dorme bem, né? O ansioso dorme bem, não dorme? Meu Deus. Então, ó, então, isso mostra claramente quando invertemos. Não buscamos a fonte, não buscamos a água da vida, não buscamos o alimento que não perece. Quando nós buscamos coisas naturais, se firmar nas coisas naturais, a consequência geralmente é destruição e morte, é enfermidade, né? É lógico que eu não estou aqui querendo falar que todas as enfermidades é porque você está andando mal. Não, meus irmãos, não é isso. Porque eu estava até comentando, né, essa semana na célula, que algumas enfermidades têm um propósito, né, para glorificar o nome do Senhor, e Ele sabe o que Ele está fazendo. Às vezes Ele permite algumas situações porque Ele quer falar na vida da pessoa. Então, eu creio que é só a pessoa e Deus, infelizmente. Ou melhor, felizmente, né? Falo infelizmente porque a gente quer entrar e ajudar, mas Deus quer falar ou até mostrar, talvez, para alguém que padece de algo crônico, que Ele está no comando e está sustentando. Você está com fôlego de vida, então dê graças a Deus. A enfermidade não vai te derrotar e não vai te abater. Em nome de Jesus. Amém? Então, aonde eu quero chegar aqui, né? Para nós recebermos a vida de Jesus, nós temos que se conectar a Cristo. E depois de muito tempo dessa mulher tentar tantas coisas do modo dela, né, daquilo a qual ela confiava, na qual era a base, naquilo que era, vamos dizer, que era o que dava a sustentação e a esperança para ela, os bens que ela possuía, que ela viu que não adiantou de nada. Ela ouviu falar de Jesus e ela falou algo muito poderoso. Eu sei que se eu só tocar nas vestes dele, se eu me conectar dele, a vida dele vai me encher. E Cristo é vida, meus irmãos. A verdadeira vida só vem somente de Cristo. Em João 10:10 ele disse: eu vim para dar vida e vida abundante. Essa palavra abundante, ela está ligada a uma coisa infinita, não tem fim. Ela jorra, e jorra, e jorra, e jorra, e jorra, e jorra. Porque ele também falou, aquele que crê em mim, né? Rios de águas vivas fluirão do seu interior. E você imagina o que é um rio de Deus? Oh, glória, né? É algo poderoso. É água, sabe? E jorra, e jorra. Meu, é algo que não acaba. Esse é o nosso Senhor. E ela falou assim: só um toque somente serei curada. E ela se conectou ao Senhor. E ela recebeu a cura. A vida dela foi transformada, né? E isso é o que nós devemos entender. Muitas vezes viemos seguidos de tradição ou por costumes dos nossos familiares, né? Que, de uma certa forma, eu queria só ilustrar, é como se ter Jesus nas nossas vidas era como um amuleto, um chaveirinho, né? Você põe no bolso. Estou com Jesus. Né? Uns andavam com o santinho na carteira ou aqui no bolso da camisa. Estou protegido. Era a fé que a gente tinha, falta de conhecimento, de entendimento. Talvez aqui também muitos na tradição dessa mulher, como também nesse mesmo capítulo da filha de Jairo. Jairo era um homem lá vamos dizer, um sacerdote, vamos dizer assim, né, uma autoridade ali, né? Então, ele, um homem religioso, vamos dizer assim, mas ele mesmo se rendeu, né? Ele viu que não bastava ali, talvez, aquela vida religiosa dele, viu que aquilo em si não acrescentou e não ajudou a cura, né, da filha dele. Mas ele despertou para o novo, né, para o novo, o vinho novo.
Mas ele preparou o coração dele, não como o odre velho, porque senão ele não ia suportar, ele ia perder. Mas ele decidiu, né, buscar Jesus. E é interessante que nos aspectos, parece que sempre Jesus é o último recurso, né? Aqui aparece, né? Como eu falei, é o contrário, meus irmãos. Ele sempre tem e será sempre o primeiro recurso. Porque dele, por ele e para ele. Ele tem que ser o primeiro recurso. Porque muitas vezes a gente padece muito porque a gente põe ele lá no fundo da gaveta. Você lembra que eu falei do chaveirinho? Você coloca lá e depois deixa lá no cantinho da gaveta e vai enchendo de outras coisas. Por um breve momento, ou não sei, espero que não por um longo, esquece que eu estou só ilustrando, ele não é um objeto, não é isso, mas para vocês entenderem. E vai enchendo a gaveta de outras coisas. Jesus é a roupa mais linda, mas você colocou outras por cima. É a vestimenta mais linda, vamos dizer assim, é Jesus. Mas você foi enchendo de outras coisas. E por um breve momento, ou não sei, ou por um período, esqueceu daquela veste que te deixa realmente bonito, bonita. É se vestir de Jesus, a qual o rosto formoseia, traz alegria, paz, né? Então, meus irmãos, a gente tem que tocar em Jesus. Né? Lembre-se disso, um toque, se conectar, se manter conectado. Então, se conectando a Cristo para receber vida. Eu daria até esse título, né? Tá? Se conectando a Cristo para receber vida. É a única forma. Fora, né, de Jesus e fora do seu corpo, a igreja, porque ele é o cabeça, é o corpo dele, onde a gente vai experimentar? É na igreja. Conectar a Cristo, estar conectado, é fazer parte do corpo que é dele. Nós somos parte do corpo que é dele. Quando a gente sai, a gente perde esse fluir. Quando a gente se afasta, porque a forma de nós recebermos o Senhor, recebermos a Cristo, é se relacionando. A forma de receber um abraço de Deus, um abraço de Cristo, é recebendo um abraço do irmão, porque ele é um cristão, ele é um pequeno Cristo. Deus usa as nossas vidas para manifestar o desejo dele e manifestar também o carinho e os sentimentos dele. Porque ele é espírito e ele vai usar os nossos braços, os nossos lábios, os ouvidos, os nossos olhos, os nossos pés para andar, caminhar, pregar o evangelho, ir aos quatro cantos. Ele vai usar nós, você, cada um de nós. E para isso nós devemos estar conectados a ele, que é dele que vem esse fluir. Amém? Em João 3, capítulo 5, 6, ali quando Jesus fala que a Nicodemos que era necessário nascer de novo para receber o evangelho do reino, ele diz, mas como eu, um homem velho, né, eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Não tem como. Né? Aí Jesus disse, né, no 6, assim, quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Então, meus irmãos, o Edu frisa já há algum tempo, lembrando essa passagem, né? O Senhor, né? Ele gosta daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, para que realmente nós prestemos essa adoração, nós devemos nascer, ou melhor, nós nascemos, só lembrando vocês, do Espírito, porque a carne não atende ao Senhor. A carne não dá adoração ao Senhor. Amém? A carne é egoísta, ela é altiva, ela é soberba, né? Ela se acha, né? Você entendeu? Então, nós nascemos do Espírito. E cada um de nós temos o dever e a condição de o adorar em espírito e em verdade. Amém? Eu queria aqui, agora, né, contextualizando justamente no que Deus tem trabalhado, falando realmente dessa conexão. Vamos abrir lá
no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 7. Volta aí, né? A parábola da semente, né? E aqui eu quero frisar o que Deus já tem falado já há um tempo, né? Que ele despertou. E é justamente o versículo 7. E diz assim: e outra semente, caiu entre espinhos, e cresceram os espinhos, e a sufocaram, e não deu fruto. É interessante aqui, que a primeira que caiu no caminho, veio as aves dos céus e comeu. Então, eu deduzo assim, morreu. Foi comida, foi tragada. A segunda, entre as pedras. Né, não tendo como fincar a raiz, veio o sol, ou seja, veio as dificuldades e tal, a secou. Morreu. Correto? Mas eu achei bem interessante aqui que fala que essa caiu entre os espinhos e a sufocaram. E não deu fruto. Então, algo bem interessante. Eu vejo aqui que ela está ali, mas ela está sufocada. Ela está tomada de muitos afazeres, muitas coisas desse século, e não está recebendo a luz que tem que receber. Palavra. Não está recebendo da água, sendo irrigada, a água da vida. Né? Ela não está recebendo os verdadeiros nutrientes, não está realmente recebendo aquilo que necessita para o crescimento, ou buscando o que realmente atende à necessidade dela, que é a luz e a água. Porque tem tantas coisas, você lembra que eu falei da gaveta? Um monte de coisas em cima daquela melhor roupa. Você, por um momento, se perde, nem sabe onde está. E aqui estão um acúmulo de coisas, um monte de coisas que está impedindo a entrada da luz, né, da verdade. Está impedindo da água da vida, a água que limpa, a água que sacia a sede. Como Jesus disse para a mulher samaritana, aquele que beber dessa água jamais terá sede. A luz, o alimento, os nutrientes, como Jesus falou, eu sou o pão da vida, né? Ou seja, o alimento que não perece. Então, a gente vê claramente que muitas vezes a gente estamos vivos, mas realmente não se desenvolvendo, não crescendo da forma adequada a qual Deus quer que nós cresçamos, da qual Deus nos direcionou, da qual Ele nos chamou, né? E comissionou a ser e fazer, né? Então, aqui você vê claramente que ela não está recebendo o que realmente ela necessita. Tem um monte de coisas impedindo ela se desenvolver. Então, meus irmãos, é justamente essa falta de conexão com aquilo que realmente vai trazer o crescimento e a vida abundante. É a luz, né? É aquilo que norteia os nossos passos, o nosso caminho. Luz para no nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. É a palavra de Deus. Sabe, o sol direciona a planta. Já viram como que é? A planta, a tendência dela, ela vai crescer. Se de repente ela está aqui e o sol bate ali, mas aqui não, você pode ver a tendência dela é crescer para lá. Ela não vai crescer reta, porque o sol não está diretamente aqui, está ali, mas ela sabe que é importante, é necessário, é vital para ela. E ela vai buscar. Nós devemos buscar romper essas dificuldades. A gente, tem um raio de luz ali, isso que me traz vida, eu vou buscar. Ah, eu preciso da água, então fica a seus pés, cria raiz, vai no mais profundo do Senhor, receba da água da vida, amém? É assim, se conecta ao Senhor, receba dessa água da vida, amém? Então, o mundo, meus irmãos, não vale nada. Entendam bem, entendam bem. Nós vivemos nesse mundo, sim, mas nós devemos viver como cidadão do céu. Não estou falando das pessoas. Muitos carecem da verdade de Deus e nós somos esse instrumento para levar a verdade, para levar a cura, né? A paz, o amor, né? Mas o mundo, a pregação dele é de destruição.
É de confiar no nosso próprio braço, na nossa própria condição. É mais ou menos assim: quem tem dinheiro e poder tem tudo, quem não tem não é nada. Não é isso que o mundo prega? Aí você vê dois tipos de pessoas nessa questão que o mundo pode produzir de forma enganosa. Aquela que consegue, alcança o seu objetivo, alcança o dinheiro, a fama, mas não fica satisfeita, ela quer mais. E no fim das contas, ela vai ver que isso de nada preencheu. Por quê? E tem um outro fator. Ela vai ficar depois, dia e noite, com medo de alguém roubar. Um tio Patinhas da vida, né? Ninguém chega perto, não se relaciona, tem medo. Acha também que todo mundo que vem dar um abraço, vem falar, eu te amo, já sei, essa conversa aqui é dinheiro. Não é assim? Ou não sei, né? Muitos pensam. Por você ver, fica aprisionado ao dinheiro, né? Paulo disse a Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E é um fato. Por quê? Fica prisioneiro, a mamon. E do outro lado tem aquela pessoa que tentou conseguir o dinheiro, as riquezas, mas não teve sucesso. O que acontece geralmente? Ela se entristece, né? Acaba tendo uma vida amargurada, murmurando. Já viu? Nada dá certo na minha vida, né? Nasci para sofrer mesmo. Por quê? Achando que é isso, né? Que realmente o dinheiro é que vai trazer a alegria, vai trazer a segurança. Mas não é. É o nosso Senhor. Porque o que Ele tem reservado para nós é maravilhoso. Ele já tem um quarto para mim, para você lá no céu. Para entrar na presença do Senhor, assim como os anjos, foi falado aqui no nosso tempo do louvor, aqui da música. Um tempo com o Senhor, juntamente com os anjos, declarar a Ele: Santo, 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 Santo. Imagina, lá no céu, tudo iluminado, não é por causa do sol, é por causa da glória de Deus. Porque a glória dele brilha mais do que o sol. O sol não é nada diante da glória de Deus. Porque a gente, mesmo dificultando, a gente olha para o céu e consegue suportar. Não dá, né? Mas lá quando Moisés, né, ele falou, ó, vira de costas, não olha para mim. Você vê, ninguém consegue. Porque a glória dele é tremenda, é poderosa. E é nisso que nós devemos buscar, amém, meus irmãos? É nisso que nós devemos focar. É nisso que nós devemos nos conectar ao Senhor. Estar conectado à verdade, à palavra dele. Amém? O mundo jaz no maligno. E quando nós buscamos o que ele oferece ou apoiamos nele, a nossa tendência é colher o quê? Morte, é destruição. Aquela mulher do fluxo de sangue, enquanto ela buscou nos recursos dela, naquilo que as coisas naturais poderiam talvez resolver, ela não conseguiu. Ela estava caminhando para a morte. Porque era questão de tempo, talvez dias. Né? Mas é uma coisa interessante, o Senhor foi tão misericordioso que susteve ela por 12 anos. Porque Deus tinha um propósito. Se lembra que eu falei que há enfermidades que às vezes não é que você tem porque você fez algo errado, não é isso. Tem uma sim que é consequência das nossas escolhas, do pecado, sim. Mas muitas, como Jesus fala, né? Como foi aquele homem cego que Jesus curou, falaram assim, Senhor, quem pecou, o pai ou a mãe? Ele falou, não. Isso aconteceu na vida dele, contextualizando, para que Deus seja glorificado, né? Aí curou o cego. E não é diferente aqui, ó. Deus sustentou a vida dessa mulher por 12 anos. Imagina 12 anos fluxo de sangue, né? Então, Deus tinha um plano, como tem para cada um de nós. Isso não é uma revelação para todos isso aí, né? Então, Deus é tão bom, tão misericordioso, que sustentou a vida dela. Como tem sustentado, talvez, a gente com alguma situação, mas Ele não nos abandona, não, amém, irmãos? Ele só quer realmente a conexão. A gente, às vezes, tem vários tipos de dificuldades que podemos estar passando. Mas se o Senhor até aqui, você não se prostrou à situação, não se prostrou
as lutas ou as dificuldades desse mundo, se prostre ao Senhor. Conecte-se a Ele, para que realmente a vida flua, para que realmente você tenha uma perspectiva de vida diferente, para que realmente se reacenda a esperança de Deus no seu coração. Amém? E Marcos 4, 19, diz assim, mas os cuidados do mundo, aqui Jesus já explicando sobre o versículo 7, ele fala assim, no Marcos 4, 19, versículo 19, mas os cuidados do mundo, sedução das riquezas e a cobiça de outras coisas, entrando, aquilo que eu falei, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então, meus irmãos, Deus não quer pessoas como aquela figueira sem frutos. Frondosa, de boa aparência, mas o mais importante, para que uma planta frutífera ela é gerada? Para gerar fruto, não, né? Então, esse é o propósito. É para dar de alimento para alguém. Tem um propósito específico, é frutificar. E aquela figueira, ela não frutificou. Ela não cumpriu o propósito dela. Só tinha uma aparência de cristão, né? Vamos dizer assim, de crente. Mas os frutos, cadê os frutos? Jesus, assim como Jesus fez, ele vai fazer com a gente. E aí? Cadê o fruto? E aí? Não é porque ele não, Deus é bom, amém? Ele não é ruim, mas ele amaldiçoou pela própria escolha, pela própria negligência da planta. Ela se omitiu da natureza dela, que é frutificar. Quando a gente se omite da nossa real natureza, que está em Cristo Jesus, que é sermos semelhantes a Ele, semelhantes a Jesus, nós estamos nos negligenciando, deixando de fazer aquilo a qual Deus nos chamou a fazer e viver. Amém? Então, meus irmãos, depender das riquezas, dos prazeres do mundo ou pôr confiança em nossa capacidade, nos desconecta de Jesus. Amém? E eu quero lembrar aqui que ali também Jesus fala, umas versões é assim, ó, do frutificar. Uns, assim como o talento, né, segundo a capacidade de cada um, algumas versões falam assim, uns produzir a 30, outros 60 e outros 100. Ali claramente fala de 3 níveis ali. Outra já fala assim, fala direto, e produziu 30, 60 e 100. Aponta também por um desenvolvimento. Mas o que eu quero falar, se você está produzindo 30, faça o melhor nesses 30. Também não se acomode de não poder produzir 60. E depois dos 60, 100. Mas se você... Nós somos limitados, amém, irmãos? Vocês sabiam disso? Eu sou limitado. Glória a Deus por isso. Porque o Senhor tem que se glorificar. Senão, se eu me achasse, eu ia me perder. Interessante, né? Se eu me achasse, eu me perco. Mas sei lá, se achou ou se perdeu? Não, porque quando a gente se acha demais, a gente se perde. A gente sai do caminho do Senhor. Amém? Justamente. Obrigado, Alberto. É justamente. A gente quer receber a verdadeira vida, a gente tem que renunciar à nossa, perder a nossa, para achar a verdadeira vida que somente está em Cristo Jesus. Amém? E eu queria aqui chamar o Vinícius, patrocínio, né, para cooperar comigo. Aí depois eu volto, né? É breve, para a gente estar orando, amém? Aí vocês me suportar mais um pouquinho. Amém? Vini, faz favor, meu irmão. Não combinamos, hein? Amém. Amém. Bom dia. Quem está feliz aí? Quem está feliz aí? Amém. Queria só, dentro do que está proposto aqui, só colocar uma cerejinha nesse bolo, né? Na verdade, só falar aquilo que a gente já vinha conversando nos grupos, fruto também desse estudo de Marcos, que tem sido uma bênção para a minha vida, minha família, para a nossa célula.
A gente estava conversando justamente sobre essa passagem da mulher, né? Daí houve a inspiração ali por parte de Deus na vida do Eloy sobre essa conexão. E existe, né, de fato, também um esforço da nossa parte para permanecer conectado, né? Porque é possível uma pessoa fazer o maior esforço possível para se conectar, né, como essa mulher fez, desafiou a multidão, desafiou a circunstância, desafiou a cultura da época, né? Da mulher tocar no sacerdote, né? Então, aquela mulher ela fez tudo e se conectou, recebeu a cura, entendeu? Mas o que eu queria falar, e na verdade o Espírito já falou aqui através da vida do Marquinhos, sem ele saber, que era o que estava aqui no nosso coração, para falar sobre como nos mantermos conectados. De uma forma simples, é a confiança, entendeu? A confiança em Deus, ela nos mantém conectados. Eu quero ler um versículo aqui, que está lá em Provérbios 24:10. Se você esquecer tudo o que eu falei essa manhã, até que eu estive aqui, eu só oro para que o Espírito Santo guarde no seu coração esse versículo, Provérbios 24:10. Eu estava lembrando, depois que o Eloy pediu para mim compartilhar essa palavra, que eu nunca ouvi ninguém pregando sobre esse versículo, nunca vi ninguém falando. Na verdade, Deus me deu essa palavra no período que muitos conhecem, os mais chegados, quando eu estava orando pela minha esposa, né? E Deus me deu essa palavra para me animar. Cadê aqui? Achei, ó. Vamos lá. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Eu quero também abrir aqui um complemento do que Deus falou comigo em Isaías 30, versículo 15. Isaías 30, versículo 15. Eu vou abrir rapidinho aqui, para não tomar muito tempo. Diz assim: porque assim diz o Senhor, o Santo de Israel, em vos converterdes, em sossegardes, está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança, a vossa força, mas não quiseste. Queria pedir para a igreja repetir comigo. Na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Se você puder olhar para a pessoa do seu lado e animar ela, fala assim: na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Quem pode dizer amém? Então, se a gente for se aprofundar nesse versículo de Provérbios, o sábio está dizendo uma coisa: não adianta a gente se achar forte ou fraco. Na verdade, é no dia da angústia que a gente vai descobrir. Entendeu? Se a gente pode pensar que a gente é forte, que a gente é fraco, pode ter uma autoavaliação, mas na verdade é o dia da angústia que vai nos mostrar se a gente é forte ou fraco. E essa força não é força física, é a confiança, entendeu? Então, o dia da angústia, ela vai nos mostrar se a gente confia ou não no Senhor, entendeu? E a confiança é fundamental para a nossa vida. Já li a Bíblia de capa a capa algumas vezes, até pouco comparado a algumas pessoas, mas eu vou ser sincero para você, dentro do que o Marquinhos falou, da confiança, a confiança é a única coisa, assim, uma das, que eu nunca vi Jesus impor nas mãos, ou alguém impor nas mãos, e dizendo assim, ó, confia, pá, imediato. Não existe isso. Jesus já falou assim, ó, que os olhos se abram e o cego, pá, foi curado. O paralítico levanta e anda, levantou e andou. Isso aí, pá, como diz o Alberto. Entendeu? Curas, ressurreição, Jesus já fez, mas até para Deus confiar não é automático, porque a confiança ela é um fruto de um relacionamento. Então, na verdade, essa conexão, quando a gente se conecta ao Senhor, passa a conhecê-lo. Cria-se um vínculo, um relacionamento.
E a partir desse relacionamento a gente vai conhecendo a Deus. E o fruto disso é confiar. Eu conheço, eu confio. Eu conheço, eu confio. Ou também eu conheço, fala, e esse cara aí eu não vou confiar não. Porque esse cara não é flor que se cheire. Então, o intuito aqui de falar é exatamente sobre isso, porque a confiança em Deus, ela é fundamental para nos manter conectados, entendeu? E é conhecendo ao Senhor. Então, isso exige tempo, isso exige relacionamento, entendeu? Porque é fato, Jesus ele falou, no mundo tereis aflições. Então, isso é uma promessa, meus irmãos. Vai vir para mim, vai vir para vocês, não tem jeito. O fato é o nosso esforço pessoal de nos esforçarmos para confiar no Senhor e nos mantermos conectados. Como diz o Eloy aqui, a gente tinha conversado sobre algumas coisas que nos desconectam, né? Uma delas é a ansiedade, é a aflição, às vezes a preocupação de um dinheiro que não vem, ou de um relacionamento que não vem, ou de repente uma faculdade, uma profissão, né, uma empresa, não sei. Cada pessoa é provado naquilo que lhe compete, né, aquela ambição no coração. O fato é que todos nós somos provados, entendeu? E às vezes essa ansiedade, esse desejo, ele vai nos desconectando do Senhor. E precisamos confiar, né? Eu queria aqui lembrar só de um homem aqui, só para ilustrar e trazer como uma contextualização aqui. Saul. Saul, para quem já conhece, sabe que Saul foi um líder que Deus escolheu para o povo, porque o povo rejeitou Deus como seu rei, sua autoridade, falou, não, dá-nos um rei, porque todos os povos têm um rei, e queremos um rei. Então Deus falou, tá bom. Deus escolheu Saul e deu Saul para o povo. Mas Saul, ele começou até que bem no comecinho, porém Saul ele foi aos poucos, demonstrando no coração dele que ele queria fama, ele queria glória para ele. Entendeu? E por causa disso, da desobediência dele, Saul foi rejeitado por Deus. E em 1 Samuel 28, só para ilustrar aqui, 1 Samuel 28. Eu vou ler aqui rapidinho. Versículo 3. Já Samuel era morto, todo Israel tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia derrotado os médiuns e os adivinhos. Desterrado os médiuns e os adivinhos. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou-se Saul e todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium para que me encontre com ela e a consulte. Não sei se eu li muito rápido, se deu para entender aí, mas o fato é, Saul ele foi cercado pelos seus inimigos. Seus inimigos estavam com um exército muito forte. Saul temeu, foi consultar o Senhor, como era de costume dos reis, saber se essa batalha ia ser ganha ou não, mas o Senhor não respondeu, porque o Senhor estava resistindo Saul. E Deus já tinha um propósito nisso. Na verdade, qual era o propósito de Deus? Revelar o coração de Saul. Na verdade, Saul não confiava no Senhor. Talvez aquilo fosse só um protocolo que Saul quisesse cumprir. Falar, meu Deus, o que vou fazer? Já sei, todo mundo consulta o Senhor, então vou consultar. Religioso, o relógio soprou aqui no meu ouvido. Foi lá na gaveta, lá ver as artimanhas. Bom, vou consultar o Senhor. Porém, Deus, e próprio Samuel tinha falado para Saul, Deus passa por toda a terra procurando corações que sejam totalmente dele, para que se mostre forte. Então, na verdade, Deus já viu que Saul não confiava nele, só estava ali por um protocolo. Saul não estava conectado ao Senhor, Saul estava ali só querendo, quem sabe, o livramento, a bênção. Então, o Senhor não respondeu. E o que ele fez no dia da angústia dele? Ele cedeu. Ele foi e consultou uma médium,
que não tem nada a ver com o Senhor. Então, Saul é uma contextualização aqui para ilustrar de uma pessoa que no dia da angústia, na aflição, no temor, na ansiedade, em querer ver a sua situação resolvida, ele fez o quê? Cedeu. Essa própria palavra de Isaías, no capítulo 30 que eu li aqui, o contexto é exatamente o mesmo. Porque Deus, ele, através do profeta Isaías, ele mandou uma repreensão forte ao povo. Ele falou o quê? Se você ler o capítulo desde o começo, ele fala assim, ele vem falando sobre o povo que fazia aliança com quem? Com o Egito. Deixa eu ler aqui só para reforçar. O relógio já deve estar até com a perna doendo aqui já de esperar. Mas ele já falou para mim ficar livre. Quero ser fiel aqui. Amém. Isaías 30. Cadê aqui? Tá fugindo aqui. Ó, capítulo 30, versículo 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação. Acho que o Marquinhos até comentou algo parecido, de fazer algo sem consultar o Senhor. Não procede de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Eu quero dar um pulo aqui para o capítulo 31, que continua a repreensão, e fala assim, no versículo 1. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam, confiam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Todavia, este é o sábio, e faz vir o mal, e não retira as suas palavras, e se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Pois os egípcios são homens, e não são deuses, e seus cavalos carne, e não espírito. Se o Espírito Santo já tocou no seu coração e te lembrou o Salmo 20, uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós confiamos no Senhor, nosso Deus. Então, meus irmãos, a confiança é algo fundamental. E eu não sei como está o coração de cada um aqui. Pode ser que você já está passando hoje o dia da sua angústia, sua aflição, sua ansiedade. Quem sabe está vivendo hoje na sua mente, no seu coração, o que é para só o futuro aguarda. E quem sabe só o Senhor. Não tem como, não sei assim uma receita, a gente estava até conversando na célula, né? Uma receita de bolo para vencer a ansiedade. Não existe. Se alguém falar que existe uma receita, eu pelo menos não acredito. Porque, na verdade, a única coisa que Deus ele fala é entrega, lança sobre o Senhor toda a vossa ansiedade. Mas eu creio em uma coisa assim que, pelo menos para mim, tem sido refúgio. Se você ler o capítulo 2 de Josué, só vou falar isso aqui, vou liberar aqui. Já falei uns. Só para ser fiel ao que o Senhor tem. Cadê aqui? Levítico. Josué 2. Josué foi um homem. Imagine uma pessoa com um encargo pesado. O cara responsável em substituir o maior líder que já houve em Israel até aquele momento, Moisés. E, na verdade, um homem que viveu milagres, conduziu o povo em milagres. Né? Moisés morre, o Senhor recolhe Moisés com toda aquela autoridade, toda aquela glória, todo aquele mover. Daí vai lá e Deus levanta quem? Josué. E fala, olha, eu estou contigo. Imagina o peso, a responsabilidade. Então, e a primeira atitude de Josué foi levar o povo para dentro da terra prometida, para começar o quê? A batalhar pela promessa, porque, na verdade, a promessa do Senhor para o povo, até aquele momento, não estava completa, na verdade, estava pela metade. Deus tirou da escravidão, colocou na porta da terra prometida, porém, daqui para frente é guerra, para você tomar posse da sua promessa é guerra. E é assim na nossa vida também. Tem pessoas que até a gente pode se iludir pensando, agora que eu estou em Jesus,
é só tomar posse, as bênçãos vão vir correndo. Não é assim não, meu irmão. Tem coisas que é batalha, é jejum, é oração, é de uma forma assim, falando, uma carnificina espiritual, né? A gente lutando contra demônios, espíritos. Então Josué, ele foi o responsável em conduzir o povo, porque Josué ele não era um líder espiritual, mas na verdade Josué tinha exatamente a característica que Deus precisava para aquela nova etapa do povo. Ele era um homem de guerra e ele era obediente, porque a vida dele, o ministério dele na verdade foi só servir a Moisés com obediência. Então Deus falou, ó, esse estou contigo, ser forte e corajoso. E vamos passar esse Jordão adentro. Imagine você passar todos aqueles 40 anos no deserto, chega na frente da terra, tem um rio gigantesco que te impede de entrar. Imagine, que decepção. E logo a primeira atitude de Deus para com Josué, manda a arca na frente, marcha, porque eu vou abrir isso aí. Igual ia abrir o Mar Vermelho. Então a primeira atitude já foi Deus glorificando o nome dele e levantando Josué. E é engraçado que nessa passagem, capítulo 2 ou é 3? Não, 4, me perdoem. Ó, capítulo 4. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram, os sacerdotes aos pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento, em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor, pois vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o seu ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando os vossos filhos, no futuro, perguntarem, dizendo: que significam essas pedras? Então lhes direi que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, e passando ela foram as águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Ou seja, o Senhor abriu o Jordão, igualzinho abriu o Mar Vermelho, e o povo marchou, atravessou, entrou na terra prometida, e o povo já sabia que daqui para frente agora é guerra, entendeu? Agora é luta. A promessa vem, mas é por meio de luta, é sacrifício, é batalha. Mas ó, o Senhor falou: Josué, do meio do Rio Jordão, pega 12 pedras lá do meio e leva com você, e você vai levantar um memorial para que os próximos que vierem vão olhar aquelas pedras e vão falar assim: o que é isso? 12 pedras aqui para dar o testemunho. Às vezes a gente passa por coisas tão grandes que o Senhor nos faz na nossa vida, nos transforma, nos livra de vícios, nos traz uma cura, mas a gente precisa de um memorial como esse. Tanto para que os nossos filhos e a próxima geração lembre do que Deus fez e o que Ele é poderoso para fazer. E eu creio que esse tipo de situação, a gente lembrar, trazer à memória o que nos traz esperança. Nesse memorial, igualzinho Deus fez ali com Josué. Josué, já faz esse memorial, porque eu penso que Deus já sabia que as próximas gerações ali, se Deus não fizesse o memorial para lembrar como testemunho, talvez os próximos iam esquecendo. Entendeu? E é isso. Amém. Fica aqui, meu irmão. É aqui que nós... Amém? Ele cooperou. Agora ele vai ficar um pouquinho em pé aqui também. Ó. Glória a Deus, é brincadeira. Isso aí é benção. Amém? Estão já encerrando. E eu queria lembrar, realmente, nada aquilo que a gente alcança, né, no Senhor, ou que a gente almeja alcançar no Senhor, tudo demanda esforço. Jacó, ele conhecia o Deus de ouvir os pais dele, o avô, o pai, lembrando
né? Ele conhecia Deus de ouvir, mas ele ainda não tinha uma aliança, uma experiência dele mesmo. E ele teve a experiência real quando ele lutou ali com o anjo. Ali ele conheceu a Deus. Ali ele fez uma aliança a Deus. Né? O memorial é importante, sim. É um legado, algo para a gente passar para os nossos filhos, para que eles lembrem. E às vezes não vai ser no nosso tempo. É no tempo do Senhor. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça, do juízo. É Ele que trabalha. Né? Eu estou trazendo isso também no aspecto que eu quero ver agora, né, dos filhos. Então, permaneça, creia na mudança. Amém? Porque eu até lembrei, né, nós compartilhando, a Carol do Júnior, do Nelson Júnior, ela até comentou, falou assim, Eloy, em uma experiência dela, falou assim, pô, a gente às vezes recebe uma palavra e não entende, mas depois ela está ali, em algum momento ela vai germinar. E realmente quando vem a luz, né, que eu falei, vem a água, ela vai, não é em vão. A semente foi lançada, como é na vida dos nossos filhos, como é na nossa vida. Mas sabe o que acontece? Porque às vezes a gente não vê, porque não é no nosso tempo, não é na nossa estação. É o Senhor quem dá o crescimento. Você não planta algo, lança a semente e já corre no outro dia. Opa, já vou pegar os frutos. Não é assim, gente. É um processo. Tem uns que é mais rápido, outros são mais lentinho mesmo. Mas permaneça, se esforce. E você também que está acompanhando, continue, né? Renove a sua fé, a sua esperança. Sabe? Não venha cobrando, mas creia e não desista das pessoas. Amém? Creia que é um processo. Sabe, um crescimento. E a pessoa, se ela nasceu como abóbora, um pé de abóbora, não vai falar abobrinha, não é isso que eu quero dizer, tá? Ela vai produzir abóbora. Não queira fazer ela produzir morango, meus irmãos. A natureza dela, o que Deus estabeleceu, ela é para aquilo. Amém? Mas ajude ela a desenvolver isso. Seja um instrumento. E creia que a palavra de Deus não volta vazia. A boa semente, ela não volta vazia. Prepare o seu coração. Fala para o seu irmão, e você é solo fértil? Fala aí para o irmão que está do lado. Fala na fé, você é solo fértil. Pense isso de você, declare isso sobre a vida dos seus filhos, declare isso sobre a sua esposa, seu esposo, declare isso sobre seus pais. Veja eles como solo fértil. Porque a dunamis de Deus, o poder de Deus vai quebrar a rocha, vai quebrar o coração que é pedra e vai transformar ele em carne, gente. Creia que vai vir essa conexão. Vai vir uma conexão poderosa, meus irmãos. Deus é poderoso. Ele faz. E o que ele prometeu, ele vai cumprir. João 15,5 diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem permanece em mim, eu neles dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Meus irmãos, eu não sei aonde você está, em que momento você talvez tenha se desconectado, mas volta para Ele. Continua confiando nele. Ele é a videira que flui vida. Nós somos os ramos, nós somos esses galhos que pegam essa vida de Deus, que produz frutos. Deus é maravilhoso. Não caia no engano. Palavras contrárias que falaram contra a sua vida, contra a sua identidade. Você está em Cristo. O tempo, as estações são do Senhor. Você vai produzir o fruto, mas decida permanecer. Não busque outras coisas. Primeiramente, busque ao Senhor. Busque ao Senhor de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, com toda a sua força. Esforça-te, esforça-te, esforça-te para entrar pela porta estreita, porque a larga te conduz para a perdição. Vá para a videira,
Vá para a videira. Receba esse fluir de Deus, irmão. Não há nada maior. Não há nada maior do que Deus. Não há nada maior que Ele não possa derrotar. Não há nada maior do que Ele não possa trazer a solução, a cura. Não há nada que possa impedir que Ele mude a história, a tua sorte, meus irmãos. Deus é bom. Jesus é o centro de todas as coisas. Nele há o sim e o amém. O alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele já escreveu as nossas histórias, está lá no livro dele. Meus irmãos, decida permanecer confiando, crendo. Deus não é homem para que possa mentir. Quando estamos conectados a Cristo, meus irmãos, você jamais terá fome. Porque Ele é um alimento que não perece. Ele é um alimento que traz vigor, que traz vida e vida abundante aos nossos corações. Quando você está conectado a Jesus, Ele é a fonte que jorra água cristalina e pura. A água é o sangue que nos lavou, nos purificou. Tudo se fez novo. E é essa água que, como Ele disse, aquele que bebe dessa água jamais terá sede. Queria pedir a você aí no seu lugar, se levantar, se você quiser vir aqui. Se humilhe na presença do Senhor e fala: Senhor, apresenta a Ele aquilo que tem talvez te desligado dele, te desconectado. Apresenta diante de Deus aquilo que tem roubado, que tem massacrado o seu coração, os seus pensamentos. Coisas que têm tomado o lugar, o altar que só pertence a Ele. Os seus medos, as suas inseguranças, suas dúvidas. Se coloque diante de Deus. Se humilhe na presença do poderoso e altíssimo Senhor. Se conecte. Fala assim, só um toque. Estenda a tua mão se você quiser por fé. Por fé, estenda a tua mão e toca. Sabe, feche os olhos e estenda a mão. Se estivesse tocando nas orlas do Senhor Jesus, por fé. Fala: Senhor, eu decido permanecer. Se você está conectado, você tem essa convicção, repita assim: Senhor, eu decido permanecer conectado a Ti. Eu decido me desconectar das coisas deste mundo, deste século. Senhor, eu decido buscar a vida que é somente em Ti. Meus irmãos, Deus está chamando a gente por um novo nível, por um novo tempo. Deus está chamando-nos para uma responsabilidade que nós podemos cumprir somente conectados a Ele. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Ele disse também que não fosse vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Ele escolheu cada um de nós para que dê frutos. E esses frutos também permaneçam, as pessoas vejam essa mudança. Você glorifique a Deus através dessa mudança, desse fruto, e também sirva de alimento. E esse fruto ele produza e vai produzir mais outras sementes que serão lançadas em outros corações, lançadas sobre outros solos, outros corações de pessoas que estão sedentas, estão famintas da presença de Deus. Gente, não é brincadeira, é sério. Mas o fardo é leve, não é pesado. Se reconecte ao Senhor. Volte ao caminho, volte ao início, da onde você caiu. Se levante. O Senhor, Ele está estendendo a mão para você se levantar. Ele vai te ajudar, vai te levantar, para que vai te fortificar, vai te fortalecer.
vai te dar todas as condições para você prosseguir no seu caminhar. Ele vai te dar uma sandália nova, vai te dar uma roupa nova, pôr um anel no seu dedo, compromisso em prova de aliança. Deus é maravilhoso, irmãos. Ele vai usar você do jeito que você é. Não queira ser igual ao seu irmão, queira ser igual a Cristo. Mas sim, considere o que o seu irmão ou sua irmã fale. Homens e mulheres que temem ao Senhor, que são modelos, sim, considere. Mas o modelo é Cristo. É Cristo. Cristo é o modelo. Ele é a árvore da vida. É nele a qual nós devemos estar conectados. Afasta tudo aquilo que concorre com Cristo na sua vida. Afasta tudo aquilo que tenta tirar você do caminho ao qual Ele estabeleceu. Afasta tudo aquilo que te desconecta, mesmo que de forma temporária. Às vezes, irmãos, nós não estamos desconectados do Senhor Jesus em tudo, mas em algumas áreas. Então peça ao Espírito Santo, examina o seu coração, deixe o Espírito Santo sondar o seu coração e ver qual que é a área que você está desconectado. Às vezes não é no tudo, mas só que Deus quer você 100%. Deus não quer você a 30%, 60%, 90%. Deus quer seu coração inteiro, íntegro para Ele, todo dele. Nós somos teu, Jesus. Fala assim, eu sou teu, Jesus, eu sou teu, Jesus, declara isso. O Senhor é meu Deus, é o meu Senhor, é a minha vida. O sopro de vida do Senhor está em mim, está em você. Porque Jesus veio por nós, os enfermos, os perdidos, veio pelos caídos, mas Ele nos levantou e nos glorificou juntamente com Ele, com o nome dEle, que Ele é exaltado, é glorificado, está à destra de Deus Pai, mas Ele nos deixou o Espírito Santo, o nosso amigo, o nosso ajudador, companheiro, consolador, nosso protetor, o Paracletos, o nosso advogado, aquele que intercede por nós, aquele que luta a causa por nós. E não há outro além de ti, Jesus. Oh, Jesus. Não saia da presença do Senhor. Não se desconecte agora. Você que está com seu olho fechado, permanece assim. Oh, se conecte ao Senhor. Sinta a presença e o poder do Espírito Santo. Espírito Santo, jorre nos nossos corações. Transborde nos nossos corações. Ouça essa música. Enquanto você ouve essa música, continue. Não se desconecte do Senhor. Ouça essa melodia. Deixe o Espírito Santo te conduzir. Oh. Seja conduzido